Meus amados, eu espero que vocês estão tendo uma semana abençoada. Mais um encontro do pequeno grupo, segundo do ano. Temos 49 passos em frente de nós, né? Tem 49 semanas que faltam para o ano acabar. Então é muito tempo para gerar não só intimidade com Deus, mas a intimidade uns com os outros, os nossos encontros, né? Nosso pequeno grupo. E é engraçado porque o segundo passo que eu acredito que nós devíamos tomar este ano é obedecer mais a Deus, porque isso vai gerar intimidade com Deus. Foi isso falado pelo Bruno esta manhã, dia 17 de janeiro de 2021. E eu quero que vocês vão e escutem a palavra, porque tem muita coisa que eu não vou falar sobre neste vídeo, que vocês devem prestar atenção, que ele foi e falou. Então, fazem isso, por favor, e depois, enquanto vocês estão com a sua Bíblia aí em sua frente, nós vamos abrir para Tiago, capítulo 2, 23. E o Bruno falou sobre obediência, é uma palavra que não é que todo mundo gosta de ouvir essa palavra, né? Porque requer certa coisa, né, de nós que às vezes nós não queremos dar. E nós olhamos como pais, né? Se vocês são pais, eu não sou, um dia eu vou ser, se Deus deixar, né, ser. Mas aqueles que são pais e mães dentro do nosso grupo, vocês entendem como difícil é ter um filho que é desobediente, que não escuta aquilo que tu falas para ele fazer ou ela fazer. E a desobediência traz rancor entre a relação que nós temos, né? Então a obediência é uma coisa difícil, mas é algo que nós temos que viver. A obediência é aquilo que nós fazemos em termos da palavra de Deus, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós seguimos. Os mandamentos, os 10 mandamentos, são leis de obediência que nós temos que obedecer e também aplicar nas nossas vidas. E olha só, aquilo que Deus nos deu, que o Bruno também comentou, é só para dar bênção. Deus quer nos proteger. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre os 10 mandamentos ou até os mandamentos que Ele nos deixou para amar não só a Deus, nosso Criador, mas também o nosso próximo. Porque isso traz bênção na nossa vida. É da mesma forma que nós vemos o limite no highway, nós vemos que se nós ultrapassamos aqui o limite de velocidade, nós vamos pôr em perigo não só a nossa vida, mas a vida dos outros. Então, se nós obedecemos ao limite da velocidade no highway, isso vai nos proteger. Isso é um exemplo que eu sempre uso, porque às vezes nós só temos a visão que não, Deus quer me controlar. Ele quer que eu seja um ser obediente. Mas não, Ele quer abençoar a sua vida. E às vezes nós não enxergamos isso porque nós estamos preocupados com o nosso próprio bem-estar mais do que aquilo que Deus quer conosco. O Bruno não falou tudo isso, mas eu estou adicionando coisas, né? Mas eu acho que em Tiago 2 é uma coisa muito interessante, se vocês podem abrir, que fala que Abraão era amigo de Deus, que Deus chamou ele de amigo. E assim aconteceu, lendo Tiago 2, versículo 23, assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus aceitou. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Assim vocês veem que as pessoas aceitam por Deus meio das suas ações e não somente pela fé. Então, vocês veem que as pessoas aceitam por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Nós somos um povo de Deus que acredita não só pela fé que nós recebemos a graça, mas não é algo que nós podemos fazer para receber. É algo dado libertamente para nós. Mas nós também temos a nossa responsabilidade como cristãos para passando essa mensagem de esperança para os outros. Então isso é o trabalho que nós temos que fazer aqui na Terra. Mas o trabalho também é obedecer o nosso Pai. Porque nós fomos adotados, né? Nós não só somos amigos porque nós clamamos que Deus é o nosso Criador, mas que nós chamamos de Ele de Pai porque Ele nos adotou pelo sangue de Jesus Cristo. Mas a história de Abraão nos mostra como nós devíamos gerar intimidade com Deus. Nós geramos intimidade com Deus através de viver a promessa. E a intimidade leva à promessa. E a promessa que nós vemos é em Gênesis 12, que Abraão é chamado
de sair de um lugar confortável para um lugar desconhecido. E os pais dele devem ter pensado que ele era louco, que ele estava perdendo a cabeça, mas ele tinha fé no Deus Criador que chamou ele para ser não só o pai de uma nação, mas das nações. E nós vemos realmente que Abraão é o pai das nações. Por quê? Porque através da nação de Israel saiu o nosso Salvador. Então, a intimidade que Abraão tinha levou a ele ver a promessa. E olha, ele viu a promessa sendo feita na vida dele, mas vem em gerações. E nós temos que lembrar isso. Intimidade com Deus é algo que vai gerando não só na nossa vida, mas para as gerações que vêm. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. É isso a importância de viver em intimidade com Deus. Nós vamos ver a promessa, as promessas dele. As promessas dele. Intimidade também leva a ver milagres de Deus. Tantos milagres que Abraão já tem visto na vida dele, eu acredito que ainda hoje, lá no céu, ele está vendo os milagres que Deus está fazendo aqui na terra. E eu creio que um dos maiores milagres foi aquilo que foi citado pelo Bruno, o facto que ele foi e Deus disse para ele: tu vais ter que dar o seu filho como sacrifício para mim. O único filho que Deus prometeu a ele. E olha só como Deus fez um milagre acontecer na vida dele. Primeiro, ele deu o filho a ele, um filho que ia segurar e ir para frente com a promessa que ele ia ter nações, ele ia ser o pai de nações. E Deus falou para ele: tu vais ter que sacrificar o teu filho para mim. E eu tenho certeza, nesse momento, Abraão deve ter pensado assim: nossa, e agora? A promessa que Deus fez para mim, o que vai acontecer agora? E nós sabemos do milagre, né? Que quando ele chega no monte, no topo do monte, tem, em vez do momento que ele vai sacrificar o filho, um anjo aparece e fala que ele não deve sacrificar. E nisso acontecendo, nós vemos que ao lado tem um cordeiro, a imagem de Jesus, que sacrificou, que nós não devíamos ter, nós é que devíamos ter morrido, mas o cordeiro morreu no nosso lugar. Então esses são pontos muito importantes para aplicar. Isso é em Gênesis 12, versículo 1 a 4, Gênesis 22, versículo 5 a 14. E depois tem outro ponto que eu quero que vocês depois vão e assistem e escutem a pregação do Bruno, porque é muito importante para vocês verem como a intimidade gera certas coisas na nossa vida com Deus. E é tudo através da obediência. Tudo que Abraão fez foi obediência. Ele obedeceu. Ele saiu da nação que ele conhecia para uma nação desconhecida. Ele saiu e ia sacrificar o único filho dele, que o filho é que levava a promessa de ele ser um pai das nações. Mas ao mesmo tempo Deus operou um milagre e mostrou uma imagem, Christophany. É um Christophany quando Deus mostra, aliás, aquilo que ele vai fazer no futuro. É uma semelhança que nós vemos daquilo que aconteceu na cruz no Antigo Testamento. Então nós não podemos ignorar. Se nós conhecemos Jesus, isso é que nos gera intimidade. Conhecendo Jesus também é uma forma de gerar intimidade. E saber que nós também podemos achar Jesus no Velho Testamento. É tão bonito isso. Mas é muito importante que nós podemos aplicar esses pontos aqui e também falar uns aos outros o que são alguns pontos em que nós desobedecemos a Deus. E olha, eu sei que é difícil compartilhar isso, mas fala do momento assim, se tu tens intimidade com o seu grupo, pode ser um momento grave que tu desobedeceste a Deus, ou um momento pequeno, né? Ele falou que não devias comprar aquela coca e tu compraste, tomaste e passaste mal. Ele estava tentando proteger você. É dessa forma que Deus nos fala para não fazer certas coisas. E depois também momentos que tu foste obediente, que todo mundo te julgou e que Deus mostrou um milagre através da sua obediência. Isso é um ponto que eu quero que vocês escutem entre vocês, para vocês entenderem que a obediência é uma coisa que não é fácil,
mas é algo que tem que ser posto em prática. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Eu espero que vocês estudem a palavra e não só neste momento. Depois do estudo, façam aquilo que vocês podem fazer para comer juntos, para gargalhar juntos, ter um momento top de alegria. E eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Eu amo vocês da mesma forma que Jesus ama vocês. Eu acredito que Jesus ama mais, mas nós temos que mostrar mais deste amor. E andando em obediência é o primeiro passo. Tenha uma semana abençoada.